Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para ela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus e caminhavam pelo jardim ao sopro do vento do dia, encontraram-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te vi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a vocês que estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? É só até aqui, irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Essa é uma passagem bem conhecida, né, que fala aqui do pecado. E aqui é bem o comecinho da nossa história, né? Onde fala que Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou tudo, e Deus criou o homem do barro. Como diz aqui em Gênesis 2, versículo 7, então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou vigente. Logo em seguida, Deus cria a mulher da costela de Adão. E num determinado momento, Satanás, que já andava sobre a terra, ele já andava ali ao derredor, e Satanás tem uma inveja muito grande sobre essa criação de Deus, que somos nós homens, porque nós somos a semelhança de Deus. E Satanás, ele já vinha esquematizando as armadilhas em cima do homem. E o que Satanás fez? Ele se apossou daquela serpente e fez aquela serpente induzir aquela mulher ao erro. Deus já tinha entregado o paraíso para o homem, já tinha entregado tudo, era o paraíso. E Deus só falou: não coma desse fruto. E a serpente conseguiu colocar na cabeça daquela mulher que ela tinha que pecar. Do mesmo jeito que algumas pessoas hoje são usadas pelo inimigo, que vem falando coisas na nossa cabeça, criando coisas na nossa cabeça, colocando artifício, e nós, como homens, vamos debater. A gente entra com uma réplica, com uma tréplica, e aquilo que aquela pessoa tenta colocar no nosso coração acaba nos entristecendo e nos desviando do caminho, ou até mesmo fazendo com que nós venhamos a pecar, a cometer erros. E a serpente aqui aproveitou a brecha. Ela usou a erva. E eles pecaram. Quando o texto fala aqui que quando eles comeram do fruto e se sentiram nus, na verdade aqui, o que eu entendi é que eles não se viram nus, mas eles entenderam que eles pecaram. Eles erraram. E quando a gente peca, quando a gente erra, a gente se envergonha. E quando a gente se envergonha, a gente quer se esconder. Não foi porque eles estavam nus que eles quiseram se esconder, sabe por quê? Porque em Gênesis 2, versículo 25, diz assim: o homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Por que depois eles pecaram e eles começaram a ter vergonha? Não foi porque eles estavam nus, mas sim porque eles estavam pecando, porque eles desobedeceram a única coisa que Deus tinha falado: não coma desse fruto. E eles se sentiram envergonhados. E o que eles fizeram? Ali se esconderam, trazendo para os dias de hoje, irmão. Nós somos da mesma forma, a mesma natureza. Eu vou te dar um exemplo dos dias de hoje. Um pai que tem uma canequinha que gosta de tomar café. Tem gente que tem a canequinha, tem um ritual ali, acorda de manhã, pega aquela canequinha velha, toma o seu cafezinho e sai para trabalhar. O filho vai lá e, sem querer, o pai saiu para trabalhar, o filho vai lá e quebra aquela caneca. Chega de noite, o pai chega do trabalho, aonde está essa criança? Ou ela está dentro do quarto, ou ela está tomando banho, ou ela está escondida, ela não quer aparecer para o pai, porque ela está se sentindo envergonhada, mesmo sem
vai saber um ato tão pequeno, que foi uma caneca. O que o pai ali queria, o que nós vimos numa situação dessa? É chegar em casa e falar: pai, errei, me perdoa, eu fui descuidado, eu quebrei a sua caneca, me perdoa. Era só isso que o pai queria. Era só isso que Deus queria de Adão e Eva aqui. Eu posso trazer até um outro exemplo dos dias de hoje. Nós que estamos aqui dentro da igreja, está rolando culto, tem um ímpio dentro da igreja, uma pessoa que está ali, é quebrantada, a palavra tocou o coração, ela está chorando, o Espírito Santo direciona nós neles, e a gente vai lá, a gente abraça, a gente começa a conversar, a gente pergunta: você quer aceitar Jesus como seu fiel e único Salvador? E aquela pessoa, por carregar um caminhão de pecado nas costas, envergonhada, ela tem vergonha de chegar lá na frente e receber uma oração, se entregar, pedir perdão a Deus, porque ela sabe tudo aquilo que ela vem fazendo, aquele pecado que ela vem carregando, aquele caminhão de pecado que ela está trazendo nas costas. E é muito difícil para quem está se sentindo envergonhado expor, falar, assumir. É mais fácil se esconder no arbusto. Posso trazer um outro exemplo de dentro da igreja mesmo. Aquele crente fervoroso que está no culto, que está batalhando, que está orando, que está jejuando, está lá todos os dias de culto, em santa ceia, num descuido no trabalho, na rua, em casa, pecou. O crente some da igreja. É nessa hora que nós temos que voltar e pedir perdão, porque o perdão do nosso Senhor é infinito. Aleluia. Nós não temos uma meta de perdão. Eu pedi perdão a Deus 10 vezes, Ele não vai me perdoar. Não. Deus ama o pecador. É nessa hora que você errou, você tem que voltar, você tem que ser humilde. Como Davi foi, todas as vezes que ele errava, ele ia lá prostrar o rosto no chão e pedia perdão, porque ele reconhecia o seu erro. Vamos nos dias de hoje. Só vou repetir esse versículo aqui para me dar continuidade. Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou na narina dele o fôlego de vida, e o ser humano se tornou vigente. Nós viemos do barro. E hoje, quem cuida da gente? Jeremias 18, versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. É um processo, irmãos. É um processo. Naquele período ali, onde Adão e Eva cometeram o pecado e se esconderam, Deus estava ali para cobrar deles, para punir, para castigar. Deus sabe de tudo. Hoje, quem cuida da gente é Jesus Cristo. É Ele que molda o vaso. E como que Ele faz isso hoje? É um processo. Ele pega argila na natureza, Ele vai peneirar aquela argila. Para quê? Para separar aquilo que não presta da matéria-prima. Aquilo que ele não quer usar, daquilo que ele precisa de você para te transformar num vaso novo. Ele separa o lixo do que ele quer de você. E ele, quando ele faz aquilo ali, que ele separa aqueles grãos, ele começa a colocar a água viva. A água viva para matar a nossa sede, a nossa necessidade da palavra de Deus. E nós vamos matando a nossa sede, e ele vai moldando aquela argila, vai transformando aquele bolo de lama, e vai transformando, vai deixando aquela massa homogênea. É um processo. É um processo. E quando ele faz aquela massa, a pessoa que acabou, não, tem mais processo. Ele vai pegar aquela massa e vai colocar numa máquina. E aquela máquina vai ficar girando aquela massa, vai girando aquela massa, vai girando aquela massa. E o que Jesus faz? Ele é o nosso olheiro, ele vai botar uma mão para proteger. E aquela massa vai estar girando. E aquela massa vai estar girando. O outro lado está sem a mão dele. Por quê? Deus te deu livre-arbítrio. Jesus está aqui para cuidar de você, mas você pode ir para onde você quiser. E se você quiser permanecer na presença,
ele vai usar outra mão e vai colocá-la no meio e vai começar a te moldar de dentro para fora. Aleluia. É de dentro para fora. E ele vai continuar moldando, e vai fazendo, e vai trabalhando, e ele vai moldando aquele vaso de dentro para fora. Por quê? Por que, obreiro? Por que, Henrique? Porque ele quer ver você do mesmo jeito, a mesma forma, do lado de dentro, do lado de fora. Porque tem pessoas que aparentam ser, mas por dentro está toda estragada. E quando Jesus põe a mão para te proteger e para te moldar, ele vai fazer você do jeito que ele quer. Ele vai te moldando. E ele fica com as duas mãos ali, porque a parede do vaso vai passando e não vai ter diferença. E o mesmo que o formato que está lá dentro vai estar do lado de fora. Porque quando as pessoas te verem, elas vão te identificar. Aquele ali é um servo do Senhor. E quando você abrir a boca, as pessoas vão identificar. Aquele ali é o servo do Senhor. Porque o que sai de dentro de você é aquilo que Deus está formando dentro de você. E ele continua. E ele vai fazendo a borda do vaso. Ele vai fazendo a borda do vaso. Porque ele só não quer fazer a parte de dentro, a parte de fora. Ele quer te transformar num vaso completo, perfeito. Porque quando você tiver formado, quando você for um vaso perfeito, ele vai começar a te encher com a verdadeira água viva. Aleluia. Ele vai te encher com a água viva. E ele vai continuar te enchendo quando você estiver pronto. E quando você estiver pronto, você vai transbordar. E quando você transbordar, você vai atingir todas aquelas pessoas que estão ao seu redor com a água viva. Você vai atingir aquelas pessoas com aquilo que Deus está plantando no seu coração, aquilo que Jesus está plantando no teu coração. Nós somos imediatistas. Nós não entendemos que temos que passar por um processo. Nós temos que ser a matéria-prima. Jesus tem que peneirar, tirar o lixo, pegar a parte boa, começar a colocar a água viva sobre você. E é um processo, ele vai te moldando, e quando você estiver pronto, tem que ser usado. Você tem que ser usado. O que adianta você ser um vaso bonitinho? E outra coisa, irmãos, Jesus, Deus, não quer saber o que você fez lá atrás. Ele quer saber sim aonde você está indo hoje, o que você está fazendo hoje, porque o que você fez lá atrás, Jesus já peneirou, já jogou fora. Aleluia. E agora você é um servo do Senhor, você é uma pessoa diferente. E Jesus está aqui. Ele está te moldando. Não adianta você se esconder atrás do arbusto com roupas de figueira, porque quem vai te chamar na hora que você estiver no erro não vai ser o seu irmão da igreja que vai chegar e vai chamar a tua atenção. Não vai ser os seus familiares, não vai ser as pessoas do seu trabalho. Ei, quem vai te chamar quando você estiver escondido no arbusto é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que vai nos moldar. É Ele que vem nos moldando, que é um processo. Se você está achando que vai ser de um dia para o outro, ei, cada um tem o seu tempo. Quem determina o nosso tempo não somos nós. A caminhada é difícil, a caminhada é dura, vamos pecar, vamos errar, mas Deus está ali esperando a gente para se entregar e pedir perdão. Quantas vezes, Henrique? 70 vezes 7. 490 vezes? Não, infinito. Porque o perdão de Deus, o amor de Deus por nós, Ele provou na cruz. Ele entregou o seu Filho unigênito, que morreu no Calvário e derramou o seu sangue para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. E essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Aleluia. Não adianta você tentar se esconder no arbusto depois que você comete um pecado. Não adianta você tentar se vestir com figueira para tentar parecer algo por fora, sendo que você está podre por dentro, está estragado por dentro. E se isso acontecer, ei, Jesus está falando aqui, ó. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, dando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então que seja feita a vontade de Deus sobre nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Obrigado pela minha oportunidade. Obrigado, Senhor.